Olá, boa noite. Boa noite. Vamos enviar. Olá, boa noite. Boa noite, eu sonho. Melissa. Sejam bem-vindos. Não tá assinando. Melissa conseguiu fazer pergunta? Não, a Melissa ainda não fez a pergunta dela. Mas a pergunta dela pode ser a dúvida de outra pessoa, pode ser também a dela, né? Sim. Já vamos começar? Vamos. Quer que eu faça as perguntas? Pode ser. Vamos Deixa eu me apresentar primeiro, né? Boa noite, eu sou Débora, tricologista aqui da Velos. A gente está iniciando esse trabalho de tricologia que trata não só da parte estética, né, do embelezamento pela saúde capilar, mas também dos problemas capilares, né, problemas no couro cabeludo. Às vezes a pessoa passa a vida inteira sofrendo com algo que dá para ela resolver com coisas simples, né? Um excesso de oleosidade, uma caspa, psoríase. E às vezes ela sente que não tem solução, né? E com a tricologia, agora, com equipamentos, uso correto dos cosméticos, né? A gente consegue dar ao paciente uma melhor qualidade de vida, uma melhora na autoestima. Então, né, esse trabalho me faz muito feliz por conta disso, né? Hoje mesmo um paciente veio aqui e voltou para casa com o cabelo mais cheio, só pelo uso correto do cosmético, né? Ele já estava perdendo o volume dos cabelos, então só pelo tipo de higienização, como fazer, então ele já teve um resultado muito bom. Oi, Guilmar! Boa noite! Vamos começar as perguntas? Começar. Thais vai ser meu lombar de hoje. Vamos lá. Há mais ou menos uma semana nós deixamos na caixinha, nos stories, uma caixinha de perguntas. Então algumas pessoas já fizeram, já anteciparam as suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai dar prioridade às pessoas que colocaram as dúvidas antes. Isso. Né? Mas e depois, se vocês quiserem ir acrescentando alguma dúvida, se for surgindo algo, vocês podem mandar que a gente vai respondendo. E nós tivemos também algumas dúvidas muito parecidas, né? Então a gente já vai respondendo uma e outra já por tabela também. Sim. Né? Nos informem, por gentileza, se o áudio tá bom, se estão entendendo tudo. Tá dando para ouvir? Tá bom? O áudio tá bom? Tá travando alguma coisa assim ou não? Acho que não. Não esqueçam um coraçãozinho. Aí, Cecília disse que tá ótimo. Então tá certo. Podemos com as perguntas. Então tá certo. Qual a diferença entre protetor solar e térmico capilar? E qual é o melhor? Sim, na verdade seria o ideal você usar os dois, né? Porque o protetor térmico vai proteger não só quando você faz chapinha, com secador, de uso de calor, mas também você vai para o sol, a tendência do seu cabelo é ele esquentar, né? O cabelo, na verdade, ele foi, na hora que a gente
foi projetado, né, como ser humano, o cabelo foi para proteger a cabeça, né? Então, ele vai ter uma ação antitérmica para a cabeça. Só que o cabelo sofre muito nessa jornada, né? Que ele demora de 2 a 10 anos na nossa cabeça. Então, se a gente não passar um protetor térmico e solar, a oxidação dele acontece muito rápido, tá? A diferença é o seguinte, a gente tem termoativado, que é no uso de um calor, ele cristaliza, vamos dizer assim, no fio e vai fazer a proteção, tá? E o protetor solar, como o nome já diz, ele protege só dos raios solares mesmo. O ideal é que você tenha um produto que seja os dois, mesmo que você não vá no sol, mas a gente também tá num ambiente muito iluminado, as luzes de escritório mesmo, muita luz azul, isso tudo vai oxidando o nosso cabelo, tá bom? Próxima. Respondido? Alguma dúvida? Vamos para a próxima. Por que chapinha é tão prejudicial aos cabelos? A chapinha é a grande vilã, né? Porque assim, todo mundo hoje tem acesso à chapinha. Vai arrumar o cabelo, geralmente tá com a chapinha, né? O que acontece? A temperatura dela é tão alta que ela desnatura a proteína, ela realmente frita o cabelo. O que acontece? O cabelo, ele só aguenta, suporta certa temperatura, né? Eu costumo dizer que a gente só coloca tanto calor no cabelo porque a gente não sente dor no fio. Porque se você sentisse a dor que é você colocar tanto calor, né? Você não colocaria jamais. O que acontece? Toda vez que você pega uma prancha e você passa várias vezes aquela prancha na temperatura alta, na temperatura máxima, ela vai fritar o cabelo e vai fazer muitas vezes bolhas, né, dentro do fio, que chama bubble hair. E isso vai fazer depois com que o cabelo quebre nessas bolhas, tá? E vai formar aquelas pontinhas brancas que a gente vai vendo, ou depois vai se transformar em ponta dupla. Então aquele ponto fica muito frágil, principalmente se o cabelo não estiver totalmente seco quando você passar a chapinha. Então o cabelo, no máximo que eu recomendo de passar a chapinha é de 140 graus, o cabelo seco, tá bom? Próxima. Vamos lá. Meu cabelo era liso, agora não é mais. Tem alguma explicação para isso? Tem. O cabelo, geralmente ele muda de 5 em 5 anos, né? O meu cabelo mesmo, ele era bem mais claro e a partir da puberdade, os hormônios vão vindo, ele ficou muito escuro. Então isso acontece também com a curvatura do fio. O fio, quando a gente nasce, ele chama lanugem, né? Que a gente popularmente chama de penugem, né? Que é um fio bem fininho, é um fio veloz. E depois ele cai e vai se transformando em fios terminais, que são os fios grossos. Então, nessa transição, ele vai mudando também o aspecto de cor e de curvatura. E isso pode acontecer também em outras épocas da sua vida, principalmente na puberdade, pode acontecer também na gravidez com os picos de hormônio, também na fase em que a mulher e o homem, né, entram no declínio do hormônio, também ele muda. Então é normal, assim como é normal ter curvaturas diferentes em partes diferentes da cabeça, né? Tem gente que, principalmente as cacheadas, aí vão me falar que às vezes aqui em cima tem uma parte mais lisa, aqui embaixo é mais enroladinho. Então é normal tanto essa transição de curvatura quanto ter várias curvaturas na cabeça. Certo. Você mencionou o fio veloz. Então, sim. Vem daí o nome da clínica? Sim, vem aí o nome da clínica, é veloz por conta disso. É um tipo de fio
que é quando o fio vai miniaturizando, né? Vai afinando, geralmente na calvície, e vai transformando de fio terminal, que é um fio grosso, para um fio fininho, que é o fio velos. Vem daí o nome da clínica. Próxima pergunta. Sim. Percebi que minha testa está crescendo. Tem algo a ver com meus cabelos? Sim, a testa crescendo, geralmente é mulher que nota, né? O que acontece? Geralmente também vem junto com outros sintomas. Por exemplo, o raleamento das sobrancelhas, pode cair também pelos de outras partes do corpo. E a mulher nota que vai crescendo a testa, vai abrindo aqui, e isso chama alopecia fibrosante frontal. É um tipo de calvície que ela é bem perigosa porque ela não é reversível, tá? O que acontece? Vai cicatrizando os folículos e a gente não consegue reverter. Mas é muito importante o tratamento, porque você, Débora, não consegue reverter, mas por que eu vou tratar? Para que ela não avance, tá? Tem casos de que a testa vai crescendo tanto que já começa a chegar aqui na linha da orelha. Então ela vai crescendo cada vez mais. E também pode ter uma outra razão, que principalmente as crespas, né, cacheadas, elas começam a fazer tanto química de alisamento, né, quanto trança, penteados que tracionam muito o fio, que puxam, que ficam muito tempo com ele tracionado. Isso vai fazendo também com que os folículos sofram uma agressão muito grande. Então ele inflama e depois ele morre. Então é bem importante também que essas pessoas que estão sentindo a testa crescer, que procurem ajudar muito rápido, porque ela avança também numa velocidade grande, e para que ela não cresça tanto, que a gente consiga controlar o crescimento, o avanço da alopecia fibrosante frontal. Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de alopecia, se alguém também já viu casos, porque às vezes a gente vê casos que a gente nem imaginava, né, que tivesse até tratamento, porque a gente às vezes pensa que é alguma característica da pessoa, e quando pode ser alguma patologia. Então é bem importante a consulta com o tricologista por conta disso. Saúde capilar, a gente fala que vai além da vaidade, a questão de saúde, porque o nosso cabelo, ele é o fofoqueiro do nosso corpo. Então, tudo que está acontecendo com o seu corpo, o cabelo que sinaliza antes, né? Ele vai apontar se você está com alguma inflamação, se você está com algum problema, por exemplo, digestivo. Geralmente a pessoa tem algum problema nessa área aqui, frontal, né? Se a pessoa tem algum problema de estresse crônico, fadiga de adrenal, geralmente o problema é aqui na nuca. Então, dependendo da área que você tá com problema, a gente consegue identificar e te encaminhar, às vezes, para o especialista da área. O Arlan tá comentando aí. Tá interessante, instrutivo. Sim. Aprendendo muito com a live. Muito obrigada. Se você quiser fazer outro tipo de pergunta, pode ir deixando aí nos comentários, que a gente responde quando a gente já tiver respondido várias outras aqui que chegaram antes, tá bom? Seja bem-vinda, Roberta, Socorro, Arlan. Sejam bem-vindos, Auxiliadora, Guiomar, Margarete, Melissa, Todo mundo. Josimeire, Cecília, Larissa, DVS Cosméticos, sejam todos bem-vindos.
Sim, Roberta fez essa pergunta, Roberta. Eu vou responder logo mais. Tem algumas perguntinhas que chegaram antes, tá bom? Isso. Vamos para a próxima. Nascem algumas espinhas no couro cabeludo. É normal? Sim, as espinhas, famosas espinhas, são pústulas de pus mesmo, que é melhor investigar porque pode ser uma ação fúngica, tá? E pode ser também o vulgo cabelo encravado, tá? É legal investigar, fazer uma avaliação, porque pode ser também, além desses dois motivos, pode ser em penteados que o cabelo está tracionado, vamos dizer assim, que tem as tranças, geralmente aquela que vem de raiz, pode ser que fique tracionado no sentido contrário do fio, assim. E o que acontece? O fio começa a inflamar e aí começa a vir esse tipo de pústula. E é bem interessante que você vá a um tricologista e veja isso, porque se for, no caso da tração, que você veja se o seu folículo está sendo atingido de alguma forma para que ele não cicatrize, não gere aquela alopecia que eu falei antes, tá? Alopecia por tração, porque ela é irreversível, então ela é bem perigosa e você tem que ter bastante atenção com esse tipo de situação, tá? Se for ação fúngica, tem que fazer tratamento para controle, né, da microbiota do couro cabeludo. E se for, no caso do couro cabeludo estar grosso, a gente pode fazer o uso de shampoo com ação queratolítica, que ele vai afinar, vai tirar a camada córnea, que é essa última camada da pele, ele vai dar uma afinada e vai fazer com que o fio do cabelo não fique preso ali e volte, encrave, tá? Então é importante avaliar qual é o caso. Próxima. Recomenda algum produto para cuidar do cabelo? Ele não especificou. Vai depender muito. Aqui minhas perguntas sempre vou começar com depende. Porque cuidar do cabelo em si é mais fácil. O couro cabeludo que vai me dizer qual é o tipo de shampoo, qual é o cosmético que eu vou usar. Então, e qual é a sua demanda, né? Se você está tendo queda, você está tendo quebra, se você está tendo alguma outro tipo de patologia, tá? Você cuidar do cabelo, em geral, eu recomendo sempre que você faça a higienização pelo menos 3 vezes por semana. O ideal é que você lave o cabelo sempre que estiver sujo, tá? Não deixa acumular sujeira, sebo no couro cabeludo. Isso é bem prejudicial, porque pode afetar a sua saúde capilar como um todo, né? Os micro-organismos se proliferam muito nessa situação em que o sebo tá bastante presente no couro, porque eles se alimentam desse sebo, tá? Eu vou falar mais numa outra pergunta que tem só sobre oleosidade, né? Mas eu vou me ater agora a partir do cuidado geral, né? Do cabelo. Então, se você não lavar da forma correta, pode também ter uma impregnação cosmética, que acontece também agora com as crespas cacheadas, usam bastante produto para cuidar, para fazer ficar na forma, né, cacheada e tal, e às vezes acaba passando muito no couro, não lava também com o shampoo correto, então começa a ficar impregnado, pode dar problema, algum tipo de inflamação, alergia. Então, o cuidado do cabelo vai muito mais do que só a gente usar um shampoo, fazer uma hidratação, né? O cabelo vai denunciar a sua saúde como um todo. Um cabelo bonito
ele é resultado de uma boa saúde, de cuidados adequados, de uma boa limpeza. Então, nesse sentido, o cuidado com o cabelo é cuidado com o seu corpo como um todo, tá? Eu indico também fazer um cronograma capilar, tá? Que tá muito em voga hoje. As blogueiras tornaram esse cronograma muito falado, né? Comentado, mas isso aí também vai depender do seu tipo de fio, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um couro cabeludo oleoso, eu não posso usar shampoo ou produtos que são para couro cabeludo seco, tá? Então, o que eu posso fazer é sempre ir, né, de encontro com o que eu estou precisando, tá? Tipo do shampoo é importante, não passar, geralmente, né, no couro cabeludo, produto, para não ficar ali tendo acúmulo, essas coisinhas simples que vão fazer com que a sua saúde capilar não entre em declínio, tá bom? Seja bem-vinda, Carolina. Cecília. Teus cabelos lindos, a Carolina, Cecília. Cecília perguntou, é indicado lavar os cabelos diariamente? Eu vou responder só essa, só porque eu estava linkada nessa pergunta anterior. Sim, é indicado lavar os cabelos diariamente, tá bom? Ou sempre que estiverem sujos, né? Muitas pessoas que têm o couro cabeludo mais ressecado, o cabelo mais seco, podem passar, né, mais dias sem lavar, né? Dependendo também da sua rotina. Você impregna muito de produto, como que é a sua rotina de cuidados capilares. Mas é sim indicada a lavagem diária, tá? Isso ajuda muito, até em casos de alopecia, tá? Androgenética. O que acontece também no nosso couro cabeludo é que ele já tem uma microbiota, que são fungos e bactérias e ácaros. É um tipo especial de ácaros que vive no nosso couro cabeludo. Se você deixa esse couro cabeludo muito oleoso, o crescimento dessa população é muito acelerado. E o que acontece é uma inflamação. Então, para evitar esse tipo de problema, se você fizer uma simples lavagem por dia, isso pode exterminar esse tipo de problema às vezes. Certo. Bem-vinda, Eva, Mariana, Mana Maia. Próxima pergunta. Vamos lá. Como ajustar questões hormonais com a queda de cabelo? Tomo biotina. Essa questão é muito importante porque qualquer alteração hormonal, o cabelo sente muito. Tanto na gravidez, por exemplo, quem já foi mamãe aqui vai me dizer, na gravidez o cabelo fica lindo, né? Porque os hormônios da gravidez são propícios para que o cabelo nasça e cresça forte. Quando ela dá à luz, mais ou menos uns 2, 3 a 4 meses até, depois de dar à luz, os hormônios vão indo em declínio e o que acontece é a queda, geralmente, né? Então, é importante que você faça acompanhamento com o endocrinologista, tá? Principalmente se você já tiver síndrome do ovário policístico, se você já tiver problemas na tireoide, se você já tiver entrando também na menopausa, na andropausa, porque isso vai fazer, vai estar bem linkado com a sua saúde capilar. O seu corpo vai sentir bastante a mudança de hormônio, tá? Ela toma biotina. A biotina é uma vitamina que é essencial na produção, vamos dizer assim, do cabelo saudável, tá? É excelente a biotina, mas não só a biotina. Você também pode fazer um acompanhamento de como estão as taxas de vitamina. As vitaminas também são grandes aliadas ou vilãs, a falta dela, na saúde capilar.
eu não indico que você tome a vitamina por conta própria, porque às vezes você toma alguma vitamina e ela fica em excesso. E esse excesso também pode causar uma queda capilar. Por exemplo, a vitamina A, né? Muita gente estava tomando aí vitamina A indiscriminadamente e estava tendo queda de cabelo, né? Então, a biotina é importante, mas as outras também são, né? Por exemplo, zinco, silício, selênio, né? A taxa também de ferro, ferritina, vitamina D3 é importantíssima para saúde capilar, tá? Casos de alopecia, de calvície estão muito ligadas à falta de vitamina D3. Então, é importante que você faça esse acompanhamento com o endocrinologista. Certo? Próxima. O que pode estar causando o afinamento dos meus fios? O afinamento dos fios, essa questão de afinamento, quando a pessoa às vezes nem nota que o cabelo cai tanto, tá? Às vezes ela passa alguns meses sem se olhar no espelho, quando ela às vezes bate o olho e nota que o cabelo tá mais ralo, né? Que ela consegue ver o couro cabeludo através do cabelo. Isso acontece não só pela queda, mas pelo afinamento do fio, né? Isso se dá geralmente por uma enzima que se chama 5-alfa-redutase, que dá geralmente aqui, ó, no topo da cabeça, e que ela se junta com a testosterona. Elas duas fazem a deidrotestosterona, que ela vai combater os folículos. Então, essa substância vai lá nos folículos e vai combater ele, e ele vai começar a produzir não 3, 4 fios por folículo, mas ele vai afinar e daqui a pouco nascem menos fios em cada folículo. E vai afinar mais ainda os outros fios que ainda estão ali, e até que não nasça mais nenhum fio naquele folículo. Quando para de produzir fio naquele folículo e ele fica inativo, ele cicatriza ali, né? Ele para de produzir e a gente não consegue mais estimular, tá? Eu só consigo estimular para voltar a nascer cabelo, tá? E para que ele encorpe, ele tome a circunferência, vamos dizer assim, original, se o folículo estiver ativo. Então, se você está tendo afinamento, eu te aconselho a procurar um tricologista para que ele possa avaliar qual é o melhor tratamento e qual é o tipo de alopecia que você está tendo. Tá bom? Certo. Sejam bem-vindas, Maria Rita, Luzia, boa noite, Andréia, Camila, Chegou boa bastante noite. gente. Façam suas perguntas. Sim, podem fazer as perguntas aqui. A gente está dando prioridade aos que fizeram a pergunta na caixinha, mas a gente também está respondendo as pessoas que estão fazendo pergunta aqui, porque às vezes a gente chega sem nenhuma dúvida, mas a partir das coisas que eu vou falando, às vezes surge alguma. Então pode fazer a perguntinha que daqui a pouco eu respondo. Próxima. Como faço para acabar com a dermatite seborreica? Dermatite seborreica, o que causa ela é a multiplicação, né, exagerada de um fungo chamado malacésia, tá? Geralmente vem associada ao excesso de oleosidade, né? Por isso que chama seborreica. O que acontece? A pessoa produz muito sebo e esse fungo que já existe no nosso couro cabeludo, ele começa a se proliferar muito.
tá? Porque ele tem excesso, é um banquete para ele. Aí, o que acontece? A malacésia, quando se alimenta desse sebo, ela produz toxina, né? A toxina vai fazer com que o couro cabeludo inflame, né? Essa inflamação o corpo vai tentar sanar e vai fazer mais camadas de pele, tá? Então, por isso que vai descamando, tá? Então, o que a gente faz para a pessoa ficar livre da dermatite? Geralmente a gente consegue o controle, não tem cura, porque está também muito ligado ao emocional. Quem fez a pergunta eu não sei, mas vai me dizer aí nos comentários se você não tem um pico de estresse e a dermatite piora muito. Ela dá, nem só no couro cabeludo, às vezes ela passa aqui para sobrancelha, pra barba, aqui perto do nariz, pro tronco, tá? Então, geralmente é por conta disso. O que a gente tem que fazer para controlar é tirar a comida do fungo, tá? Primeiramente, isso a gente faz com seborreguladores, com cosméticos apropriados e também a gente usa antifúngico, tá? Então isso vai fazer com que a gente controle. Cura ainda não tem. Próxima pergunta? Sim, vamos lá. Como diminuir a oleosidade do cabelo e couro cabeludo? Como diminuir a oleosidade? Sim. Então, já tá linkado com a da dermatite seborreica. Você pode usar tipos de cosméticos ou cosmecêuticos, que é cosméticos com essa parte da farmácia, né, junta, que tem ativos de tratamento que vão ser seborreguladores, ou seja, ela vai lá avisar para sua glândula sebácea que ela está produzindo muito sebo. Então, você vai ter uma regulação, tá? Então, você, em vez de produzir muito sebo, você passa a produzir menos e isso faz com que a sua rotina de lavagens, às vezes, seja até mais espaçada, tá? Para reduzir a oleosidade, a gente tem vários ativos e vários tipos de cosméticos que podem ser usados, tá? Por exemplo, jojoba eu gosto de usar muito aqui na clínica, porque ele é um óleo que ele é seborregulador. Então, para um couro cabeludo que é muito seco, então ele vai regular para que ele produza um pouco mais de sebo. Para um couro cabeludo que é mais oleoso, ele vai regular para que ele produza menos, tá? Tem, inclusive, pega ali pra mim, por favor, Kátia, tem o óleo e tem a máscara anti-oleosidade, né? Para eu mostrar os tipos de cosméticos que são usados para esses casos. Óleo. Tá? Aquele óleo de jojoba aqui, ó. E essa máscara aqui, ó, da Google. Aqui. Que não é live shop, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse é o tipo de máscara especial para couro cabeludo, tá? Então, geralmente a gente fala que é pra usar só nos fios para não passar no couro, mas essa é especial para couro, tá? É um tipo de cosmético, tá vendo? Ela é gelatinosa, ela tem óleo essencial de melaleuca, ela tem argila verde. A argila verde é muito boa para quem tem excesso de oleosidade. Você pode fazer um detox no couro cabeludo, tá bom? Então, sempre passar, quando for argila, só no couro. No caso do óleo, esse aqui é um óleo ozonizado de jojoba, tá? Ele, além de fazer aquela seborregulação, ainda tem o ozônio que vai também matar aquele excesso de fungo, de bactéria, que também ajuda, tá bom? Bem-vindas, Irlene, Jorge Cunha.
Bem-vindo, boa noite. Bem-vindos. Próxima pergunta. Vamos lá. Qual o melhor tratamento para raiz oleosa? Já tá vendo como tem muita gente com oleosidade? O melhor tratamento, além dos cosméticos que eu falei, a gente faz alguns protocolos que ajudam também a pessoa a produzir menos sebo, tá? A gente tem aqui na clínica, por exemplo, a gente faz um protocolo com laser, tá? O laser consegue também fazer essa seborregulação. A gente tem tratamento de desencruste, que esse tratamento é a saponificação da gordura, tá? Ele tira o excesso de gordura de sebo que tá dentro do folículo. Então, o couro cabeludo fica bem limpinho. A gente consegue ter resultados muito satisfatórios com esse tipo de tratamento, tá? Porque muita gente que vem aqui às vezes vem com a autoestima baixa, às vezes, porque assim, vem com queda ou já com estágio mais avançado de alopecia. Então, só de você tirar o excesso de oleosidade, o cabelo já dá aquele volume, tá? E o balanço também, tá? Próxima pergunta. Qual a temperatura ideal para lavar o cabelo? Temperatura ideal, eu sempre recomendo de morna a fria. Se você tem um couro cabeludo muito oleoso, você pode lavar com aguinha morna, tá? Nunca lavar com água quente, porque com o passar dos dias, né, ele vai queimando o couro cabeludo, vai fazendo com que ele descame, tá? E ele vai fazer com que produza mais sebo. Então, eu nunca recomendo água quente. Além do que, ele prejudica o fio, não só o couro cabeludo. Então, é de morna a fria. Sim. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Se tiver alguma dúvida sobre cabelos, Sim, couro cabeludo, fios, pode enviar a sua dúvida aqui pra gente. A gente está dando prioridade às perguntas que chegaram antes, mas a gente está respondendo as perguntas que estão surgindo aqui também. O Ricardo perguntou como é o cronograma capilar na clínica. O cronograma capilar na clínica passa por uma avaliação a pessoa, né, que vem para ver qual é a situação do fio. O cronograma capilar aqui é para fio mesmo, tá? Então a gente vê, faz o teste de como ele tá, se ele tá poroso, se ele tá quebradiço, se ele tá com a elasticidade normal ou boa, tá? Se vê também com o tricoscópio, deixa eu pegar um tricoscópio para mostrar aqui. Ver com o tricoscópio, que é um microscópio, eu vejo do couro cabeludo até a ponta dos fios para ver a saúde dele por inteiro, tá? No caso da ponta, tem vários tipos de patologia, tá? Aqui é o nosso tricoscópio. Eu conecto no computador e a gente faz a tricoscopia. Geralmente eu abro assim, boto bem o couro cabeludo, a gente bota aqui e a imagem a gente consegue ver no computador, tá? Cerca de 70 vezes de aumento. Então eu consigo ver a saúde do couro cabeludo, mas eu também consigo ver da haste do fio, tá? E eu consigo ver se tem bubble hair, eu consigo ver se tem... não, eu consigo ver aqueles nozinhos de fada, tudo tem aquele nome científico, mas eu consigo ver pontas duplas. Então, dependendo do que o fio me apresenta, eu monto um cronograma de acordo com o que a pessoa tá precisando. Então, aqui a gente não tem um cronograma que é padrão, tá? A gente faz todo com produtos, né? Com nanotecnologia. Então, ele não é um tratamento que é só cosmético, não é só para embelezamento. Ele é realmente o tratamento, tá? Próxima pergunta? Sim. Quer beber uma água? Já tomei.
Qual o modo correto de lavar os cabelos mistos? Os cabelos mistos são um sofrimento para quem tem, né? Porque eles ficam naquele dilema. Qual é o shampoo que eu uso? Né? Se eu compro o shampoo que é para cabelo cacheado ou um shampoo mais nutritivo, meu cabelo fica horrível porque a raiz fica colada na cabeça, fica sem movimento. E se eu uso o shampoo que é para cabelo oleoso, a minha haste fica toda ressecada. Essa aí é geralmente a questão de quem tem um cabelo misto. Eu aconselho o seguinte, você sempre fazer o pré-poo, tá? Pré-poo nada mais é do que você pegar ou um cremezinho ou um tipo de óleo que seja mais fluido, tá? Eu nunca aconselho esses tipos mais viscosos, tipo óleo de rícino para essas coisas, porque eles são muito difíceis de remover. Eu sempre indico o óleo de abacate, óleo de semente de uva, e você passa, geralmente onde você tem um ressecamento, tá? Geralmente é do meio para as pontas. Você passa 10 minutinhos antes de lavar, ou pode fazer também com aquelas máscaras mais levinhas, ou com, às vezes, até o condicionador, tá? Você pode passar e depois você pode lavar normalmente. Próxima. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Próxima pergunta. Por que os fios ficam mais finos quando lavo os cabelos? Essa é uma... Vem bastante aqui na clínica pessoas que ficam até com medo de lavar os cabelos nos casos de queda ou de calvície, porque ela tem essa impressão de que se ela lavar, ou o cabelo vai cair mais, ou vai ficar mais fino, mais ralo. E essa é só uma impressão, é sensorial mesmo, tá? Não tem nada a ver a parte da lavagem, da higienização, com o calibre do fio, tá? O calibre do fio vai ser mudado por questões hormonais, alguma coisa intrínseca, alguma coisa que está no seu organismo, não pela lavagem. Então, essa impressão que dá não é mito, tá bom? Pode lavar o cabelo sim todo dia, que não tem problema nem de queda nem de afinamento, pelo contrário. Boa noite, Antonieta, sejam bem-vindas. Pessoas podem perguntar questão capilar, saúde dos fios, couro cabeludo. Sim, para quem chegou agora, a gente está dando prioridade às pessoas que já perguntaram, mas você pode deixar a sua dúvida aqui. Que ela está sendo anotada e vai ser respondida. Daqui a pouquinho eu respondo. Próxima pergunta. Qual a relação entre vitaminas e cabelos? Eu já falei aqui anteriormente, mas eu vou repetir, até para que as pessoas chegaram, né? As vitaminas são essenciais para o crescimento, né, de um cabelo bonito e saudável. Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem é o seguinte, elas comem fast food, elas comem porcaria, mas no cabelo ela passa abacate, mel, ela passa tudo, né? Tudo natural. Azeite. Exatamente. Então, é melhor você comer esses alimentos do que você passar nos fios, tá? A gente não tem como absorver esses nutrientes pelo couro cabeludo nem pelos fios, só você ingerindo. Então, faça um acompanhamento com um nutricionista, ou também faça um hemograma. Um hemograma simples, às vezes a gente consegue saber muito sobre a saúde e diz muito sobre a saúde capilar. Uma falta de vitamina D3, vitamina A, ferro, ferritina, é muito importante, tá? Aí vai fazer com que o seu cabelo ele fique desvitalizado, ocorra queda, a quebra, porque o cabelo vai crescendo com déficit de vitamina. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele prioriza manter, né, os órgãos vitais funcionando, tá? O que ele vai mandar para o cabelo é o excedente. Então, veja só, se você está com baixa de vitamina,
o seu corpo não vai mandar pro cabelo para você ficar bonita, né? E sendo que o seu fígado, pulmão, o coração tá precisando. Então, ele sempre vai priorizar a vida, tá? Para o organismo, o cabelo, pele, unha, é tudo um acessório. Então, a gente vive sem o cabelo, né? Mas a gente não vive sem o coraçãozinho batendo, se a gente respirar. Então, é muito importante que as taxas de vitamina estejam excelentes para que o cabelo cresça assim vigoroso, tá bom? Próxima pergunta? Próxima. A Helenilda fala. Sim. Ela não faz uma pergunta, ela só comenta. Só elogios, equipe top. Ah, obrigada, Helenilda. Ela é mãe da nossa paciente. Da Maria Luísa. A mais novinha. Sim. Coisa mais linda. Próxima. Sobre lavagem de cabelos brancos, lisos e normais. Pode lavá-los todos os dias? Pode sim, tá? Mas aí você vê, geralmente o cabelo branco, o que acontece? Ele não é branco, ele é transparente. Então, ele queima com mais facilidade. Não é que queima com mais facilidade, mas é porque a gente consegue ver mais fácil, tá? Então, se você vai pro sol um pouquinho ou usa secador, chapinha, esse cabelo vai aparentar mais a parte queimada do que o cabelo que ainda tá da cor original. Você pode fazer a matização desses fios com produtos que sejam de cor azul, violeta, tá? Para que ele neutralize essa cor amarela, tá? Geralmente, os homens não costumam usar muito, mas as mulheres já estão aderindo mais esses matizadores. Tem alguns matizadores pretos também, que você consegue dar outro tom, um pouco mais chumbo. Mas você pode lavar, higienizar diariamente sem problemas. Próxima. Depois que tive Covid, estou com queda de cabelo. Esse é o comentário da Eva. Está acontecendo muita queda de cabelo pós-Covid? Muita, tá vindo bastante aqui na clínica. Pelo seguinte, no começo da live, não sei se todo mundo já estava aqui, provavelmente não, mas eu falei que o nosso corpo, o nosso cabelo é o maior fofoqueiro do nosso corpo. Então, qualquer coisa que aconteça com o nosso corpo, o cabelo vai sinalizar. A Covid é uma doença inflamatória, tá? Ele vai inflamar o corpo inteiro. E essa inflamação vai gerar também um distúrbio de coagulação. O que acontece? O sangue ou fica grosso demais ou fica fino demais, tá? E isso vai alterar a oxigenação aqui e a nutrição dos nossos folículos, tá? Então, juntou tudo, inflamação com distúrbio de coagulação e da queda de cabelo, tá? Os pacientes estão vindo com Covid, muitas vezes nem tiveram a parte assim mais grave da doença, às vezes não tiveram, como se fosse uma gripe forte mesmo, ficaram em casa, mas tiveram muita queda. É por conta disso. Os nossos folículos precisam de muita vitamina, muita oxigenação, e quando cessa, né, ou que o corpo também tem um tipo de febre, infecção, que ele está lutando ali para combater, ele vai gerar uma queda, porque o organismo, como eu falei anteriormente, ele vai priorizar os órgãos internos. Então, se você tá lutando, né, tá entre a vida e a morte, tá lutando ali para sobreviver, o corpo, ele não vai falar assim, acho que eu vou mandar essa vitamina aqui lá pro cabelo, acho para ficar bem nutrido. Ele não vai fazer isso, ele vai mandar para os seus órgãos, principalmente os que estão precisando mais. Então, de 2 a 3 a 4, depende, assim, meses depois da Covid,
que costuma dar bastante queda de cabelo, tá? E é geralmente uma queda muito acentuada. Então é importante que você faça um acompanhamento também com o médico para ver como que tá a saúde como um todo. Certo, vamos dar uma aceleradinha, porque já vai dar 1 hora de live, senão vai cair. Tá bom. Porque os cabelos da nuca são diferentes dos demais. O cabelo é bastante comum a gente ter vários tipos de curvatura na cabeça em si, tá? A gente consegue reparar mais quando é o cabelo cacheado, tá? Mas geralmente o que eu vejo bastante até eu também tenho esse cabelo daqui da nuca ser bem mais crespo do que o resto. Isso é normal. A gente só tem que cuidar para que esse cabelinho aqui, que tem a curvatura maior, que é mais enroladinho, seja nutrido assim como o daqui, tá? Então você pode usar bastante óleo, faz hidratação, tudo mais com mais atenção a esse cabelinho, porque ele tende a quebrar mais, a fazer nozinho. Então ele já é naturalmente mais ressecado do que o resto da cabeça. Pode fazer um cronograma, tá? E sempre bota algo para umectar, para nutrir esse cabelinho. Sejam bem-vindos, Jairo César, Dani, Alessandra, Haroldo, Val, Rayane. Enfim, um comentário da Cecília. Vamos lá. Depois que eu usei o tônico que me indicou, a oleosidade diminuiu muito. Sim. Pra Cecília, eu lembro que eu indiquei foi o higienizante. Tem o higienizante que ele vai fazer toda aquela retirada do excesso de oleosidade, como um desencruste, que a gente chama, tá? Ele tira a oleosidade sem ressecar. Essa que é a grande jogada de você regular a oleosidade de um couro cabeludo. Porque geralmente as pessoas, para conter a oleosidade, usam ou aquele shampoo anti-resíduo ou aquele shampoo também anti-caspa. E eles fazem um ressecamento. Isso não é legal, porque deixa o couro cabeludo mais frágil, dá coceira, pode gerar uma descamação, tá? E pode também fazer com que o couro cabeludo desregule, vamos dizer assim, tá? Microbiota. Então é interessante que você use o cosmético correto. A Cecília comprou o higienizante, basta uma vez por semana, tá? Na hora do banho mesmo, você abre assim, passa bem no couro cabeludo, borrifa, massageia, aí a pessoa já vai ver que se formou tipo um sabãozinho, tá? Ele saponifica o sebo. E daí, depois, você lava normalmente e você, ao longo dos meses, você vai sentindo que o seu corpo não produz tanto sebo. Próxima. Boa noite, Claudenice. Seja bem-vinda. Próxima pergunta. O laser realmente funciona para calvície? Tem mais benefícios? Quais? O laser é fantástico para calvície, tá? Eu vou ser bem breve aqui porque a gente já está estourando o tempo da live, mas começou-se a ver que o laser servia para crescimento de cabelo quando tem um tratamento geralmente que é de laser também, que é para retirada de pelos, né? Então, o da retirada é o laser de alta potência. E o para estímulo, para crescimento dos fios, é o de baixa potência. Então, o que reparava? Quando você aplicava numa certa região para retirar o pelo, aqui nessa região onde tinha o jato, né, de luz, retirava o pelo. Mas depois começou a reparar que em volta, ao redor, onde o laser de baixa potência chegava, estimulava o crescimento do fio. Então, começou a se pesquisar, estudar sobre o uso do laser para fazer o estímulo do folículo, e deu super certo, tá? Então, a gente tem várias
cores, vamos dizer assim, de laser, que são as cores vão chegar em níveis diferentes da pele, tá? E que vão estimular o crescimento, tá? Não só o crescimento, mas eles estimulam também os melanócitos, que vão produzir a melanina do cabelo. Então, muitas vezes, a pessoa vem para estímulo do crescimento e vê que o cabelo ficou mais escurinho quando a pessoa já tem cabelo branco, né? Então, é bem... e perguntou também outros benefícios. O laser é bem completo, porque além de estimular o crescimento, ele é antifúngico, ele está relacionado também com a parte de analgesia, ele é bem interessante para quem tem também dermatite seborreica, para quem tem outros tipos de inflamação do couro cabeludo, tá? Ele vai tratar não só do estímulo do fio, mas ele também trata vários outros tipos de patologia do couro cabeludo. Próxima pergunta. Sinto que estou com pouco cabelo na parte frontal. O que pode estar acontecendo? Sim, eu respondi uma pergunta bem parecida. Então vamos para a próxima, correto? Com essa. O que faço para engrossar o cabelo? Para engrossar o cabelo, né? Vulgarmente engrossar, para que ele volte ao calibre que ele tinha antes, a gente tem que fazer, antes de tudo, uma investigação para saber por que ele afinou, né? Muitas vezes é uma mudança hormonal, né, que faz com que o cabelo nasça mais fino, tá? Geralmente isso acontece, né, na menopausa, então o cabelo passa a nascer mais fino. Então, nesse caso, a gente não consegue, com um estímulo, fazer com que ele volte aquele cabelo mais pesado que a pessoa tinha na adolescência, por exemplo, tá? Mas, se por um acaso esse afinamento for por conta da alopecia, de uma patologia, a gente consegue com estímulo, com microagulhamento, com cosméticos também de uso, né, para fortalecimento do folículo, para ancoragem desse fio. A gente consegue fazer também o estímulo com o laser, a gente consegue, tem várias formas da gente estimular e fazer com que o folículo, vamos dizer assim, dá o gás, tá? Ele vai envelhecendo também como a gente, com o tempo, tá? Então ele começa a produzir também menos... Sim, ele vai pausando mais, ele vai ficando devagar, né? Mais então, lentinho, né? Mais lento. Então, o que acontece? Se a gente der um estímulo, né? O cabelo é tão fantástico que ele tem células tronco ali na parte do folículo. Então, se a gente der um estímulo, ele responde, ele tende a responder, tá? Então, é importante que você faça uma avaliação para ver qual foi o motivo desse afinamento. Próxima pergunta. Quais os produtos indicados para recuperar cabelos descoloridos e elásticos? Os cabelos descoloridos sofrem uma oxidação muito forte, tá? O que acontece? O peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, junto com o pó, eles vão fazer a retirada não só da melanina, tá? Eles vão desestruturar, eles vão tirar tudo que tem ali. Então, fica bem frágil esse cabelo. Eles vão tirar de cutícula, vão tirar partes do córtex, ele vai desestruturar esse fio. A elasticidade é por conta disso, que ele tá tão desestruturado que ele virou chiclete, né? Então, quando tá nesse estágio já, né, de corte químico de um cabelo elástico, você consegue só paliativo, tá? Você não consegue recuperar a forma que ele era antes, tá? A gente consegue repor proteína, a gente consegue repor outras coisas que o fio precisa, que vão dar mais estrutura, mas a gente não consegue fazer ele voltar à saúde de sempre, como ele era antes.
tá? Então é muito importante que você reponha principalmente proteína e aminoácido, tá? Queratina no fio. Próxima pergunta. Sim. Como saber se o pH da máscara é necessário passar o condicionador após a máscara ou não? Então, o pH da máscara, muitos fabricantes já estão pondo na máscara em si, tá? Se não tiver, você pode pedir no saque da marca como chama? Vai pedir a ficha técnica, tá? Vai pedir a ficha técnica da máscara e lá geralmente tem o pH, tá? É uma máscara que seja bem condicionante, bem legal, ela tem um pH mais ou menos 3,5, tá? 3,5, 4. Então ela já vai condicionar, vai fazer com que o cabelo fique bem brilhoso, tá? Ou você compra uma fitinha de medir pH. Esse é mais trabalhoso, mas muita gente faz, tá? Porque perguntou também qual é a ordem, né? Isso. Geralmente a máscara já é condicionante. Então você pode fazer o seguinte: no tratamento que você lava e passa a máscara, não precisa passar o condicionador depois, tá? Se a máscara for com pH mais alto que o condicionador, você pode passar o condicionador depois, mas geralmente não precisa, tá? Mas a ordem certa geralmente é shampoo, máscara e condicionador, se passar, mas geralmente não precisa. Próxima. Ao lavar os cabelos, posso usar as unhas para limpar melhor? Não! O coral. Não! A unha, além dela ter muita sujeira, muito micro-organismos que você vai enfiar no seu couro cabeludo, ele vai fazer injúria, ele vai irritar, tá? Vai inflamar o seu couro cabeludo, então não vai limpar mais, tá? O que vai limpar mesmo é o cosmético correto, tá? Se você tá sentindo que precisa raspar, alguma coisa assim, então é porque o seu tipo de cosmético não tá sendo compatível com o tipo de sujeira, tá? O tipo de oleosidade. Então, se você procura alguém que possa te orientar, tá? O tipo de cosmético correto, ou também você pode fazer um tipo de procedimento que chama detox, né, do couro cabeludo, ou desencruste, que vai te ajudar a ter aquela a sensação, não só a sensação, vai limpar, mas a sensação também de um couro cabeludo bem mais limpo. E não vai precisar raspar. Próxima pergunta. Qual a diferença entre hidratação e umectação? Hidratação é você devolver a água ao fio, tá? Geralmente as máscaras, você devolve agentes que seguram a água dentro do fio, tá? A umectação geralmente é com óleos, tá? Umedecer sempre remete à água, né? Mas a umectação vai fazer a oclusão da água dentro do fio. O que quer dizer isso? Ele vai fazer uma película, ele vai untar o fio e vai fazer com que a água fique lá dentro e ela não evapore com facilidade. Então, é outra etapa do cronograma que pode ser substituído pela nutrição, mas é importante que você faça os dois. E geralmente a umectação vem depois, é uma etapa depois da hidratação. Próxima. Quantas vezes por mês devemos hidratar os cabelos? Isso também depende, tá? Porque, por exemplo, um cabelo crespo, tá? Crespo, cacheado, ele já é naturalmente seco e ressecado. Então, ele vai precisar de maiores doses, né? De óleo e de água. Então, nesses casos de um cabelo crespo mais ressecado, você pode fazer até 2 vezes por semana, às vezes, e vai depender também do estágio que está o seu fio. Se você está começando o cronograma capilar agora,
Então, provavelmente você vai estar precisando de mais nutrientes, mais água e tudo mais para o seu fio, do que se você for mantendo essa rotina de cuidados daqui a um ano, por exemplo. Então, vai depender muito do aspecto que você sente do seu fio. Você pegar assim o seu fio e passar a mão nele, se você sentir que ele não tá com aspecto, vamos dizer assim, que ele tá encrespado ou alguma coisa assim, que ele tá com diferentes níveis de porosidade e textura, então provavelmente ele tá precisando bastante de água e de óleo, tá? Mas também não esqueça de fazer a reconstrução, que a gente foca muito nessa parte de água, né? E às vezes a gente deixa para lá a reconstrução, tá? Que mesmo as pessoas que não fazem química precisam, porque às vezes a gente passa o cabelo, pente, chiquinha, a gente prende. Então, até a oxidação da praia, da piscina, vão desgastando o fio. Tá bom? Então, todas as etapas do cronograma são importantes. A Sandra pergunta: a queda de cabelo está também ligada aos hormônios, menopausa ou não? Sim, muito, muito ligada. Qualquer desequilíbrio hormonal vai fazer com que o cabelo mude. Às vezes nem tanta queda, né? Como a menopausa. Vocês, mulheres mais maduras, podem me dizer aí se o seu cabelo tem a mesma vitalidade de quando você estava na juventude ou na adolescência. Não tem. O cabelo fica desvitalizado, tá? Isso tudo não só pelo hormônio em si, tá? Mas pelo desgaste do corpo. Mas geralmente o hormônio também, se tiver desregulado, ele causa queda de cabelo sim, tá? Uma tireoide desregulada, a gente consegue ver quando essa parte aqui, ó, que a gente chama do cucuruto, ela tá com um espaçamento maior, tá? Uma rarefação. A gente consegue ver quando tá com falta de vitamina D3, que a vitamina D3 na verdade é um hormônio, a gente consegue ver pela queda, tem muita queda por conta de falta de vitamina D3, tá bom? A gravidez também, tá? Quando a mulher dá à luz, né? Quando engravida, na verdade, é aquela explosão de hormônio, então quando ela dá à luz, o hormônio cai muito e isso afeta muito na saúde capilar, dá muita queda. Mas isso tudo a gente consegue contornar, tá? Com controle e estímulo. Boa noite, Maria Clotilde, seja bem-vinda. Ela disse que o cabelo dela caiu muito após a gravidez, dengue, menopausa. A dengue também, dengue, chikungunya, agora Covid, são doenças inflamatórias, que eu já falei anteriormente, para quem chegou agora. Ela vai fazer com que o corpo inflame, tá? E também muda a consistência também do sangue, ele vai mudar o corpo todo e de 2 a 4 meses depois do diagnóstico, a gente tem uma queda expressiva. Então, é importante que você desinflame o seu corpo, tá? E depois estimule. Geralmente, depois de uma queda assim, pós-Covid, que a gente chama de eflúvio telógeno, que é aquela queda que cai muito o cabelo, tá? E que cai difuso, não é uma área só, é o cabelo de todas as partes da cabeça. Geralmente, ela se resolve sozinha, porque foi o tempo que o organismo levou para se recuperar, tá? Mas ele também, você tem que ficar bem de olho, porque pode se tornar um eflúvio telógeno crônico. Quando se torna crônico, que a gente vai ter um pouco mais de preocupação, tá? Mas a gente faz o trabalho de desinflamação do corpo, do couro cabeludo. Só com isso a gente já consegue um resultado bom do organismo tornar a crescer cabelo, né? Voltar a nascer. Tá bom? A Xi
pergunta: existe algum tratamento específico para evitar cabelos brancos? Um tratamento específico, não vou dizer que tem, porque assim, a gente nunca promete algum resultado específico. Por quê? Depende muito de cada organismo, tá? Mas geralmente a gente tem uma resposta muito boa, uma resposta expressiva em tratamentos para alopecia, um microagulhamento também, tá? Tratamentos de estímulo no folículo, a gente tem a volta não só do crescimento, mas também da produção de melanina, tá? Mas também não quer dizer que eu consiga voltar toda a cor do cabelo original, tá? E às vezes nem posso prometer que vai voltar alguma coisa, tá? Porque é o desgaste natural do nosso corpo, tá? Ele vai pausando, ele vai dando aquela vamos dizer assim, desacelerada. Então, o corpo, no geral, envelhece e as células também, que produzem o cabelo, elas vão ficando cansadas. E eu, mesmo com o estímulo, eu não posso prometer que vai nascer, tá? Mas com laser, com microagulhamento, tem muita gente que tem um resultado muito bom com a volta da cor natural. A Cecília me perguntou: eu tenho raiz oleosa, dificilmente fico sem lavar diariamente. Quando deixo sem lavar, percebo que cai mais. É isso mesmo? Pode ajudar na queda, sim. O excesso de óleo, você imagina que é muito mais fácil você tirar alguma coisa que está untada, que está oleosa, né? Consegue mover, do que uma coisa que estiver seca, tá? Então, a lubrificação natural do nosso cabelo, ela também, se ela estiver em excesso, ela pode fazer com que esse cabelo caia com mais facilidade. E outra, não só isso, a proliferação de bactérias, fungos e também de ácaro faz com que essa população fique uma hiperpopulação e inflame o seu couro cabeludo e também morra lá dentro do folículo. Então fica aquela coisa toda inflamada e o próprio corpo se inflama e vai fazer com que esse cabelo caia, tá? Então, quem tiver realmente um cabelo bem oleoso, é importante que lave todo dia. Próxima pergunta: como faço para reduzir a incidência de caspa por consequência de estar... Por consequência, estagnar a queda? Ah, sim! O que acontece? Aqui na clínica eu consigo muitos resultados positivos com isso também, tá? Muitas vezes a pessoa vem com uma queixa principal, mas nem sempre ela vem só com isso. Quando a gente faz o exame de tricoscopia, com esse aparelhinho aqui, tricoscópio que eu mostrei um pouco mais cedo, que ele aumenta a nossa visão do couro cabeludo, a gente consegue ver como é que tá lá. E muitas vezes as patologias vêm associadas, tá? Então, eu consegui vários resultados satisfatórios com pacientes que estão tanto com caspa, né, dermatite, quanto em conjunto com a alopecia, tá? O que acontece? Se você regula o couro cabeludo e ele para de hiperproduzir células de pele, você consegue também ir fazendo com que outros problemas surjam. Então, muitas das vezes, a gente tratando uma etapa, né, um problema, a gente consegue fazer com que outras patologias se agravem. Então, teve um paciente, eu não sei se ele está aqui online comigo, que ele estava com dermatite seborreica e calvície, tá? A gente fez, ele estava muito desesperado com os dois, mas ele ficou muito apreensivo, porque ele era jovem, tá? E ele ficou apreensivo de perder os cabelos, então a gente faz por etapas, geralmente, tá? Ele esteve na live, mas saiu. Ah, ele já saiu. Eu vi.
Então, a gente, tratando a dermatite, a gente conseguiu fazer com que o cabelo parasse de cair consideravelmente. Então, você sempre procura ajuda, porque às vezes nem sempre uma coisa vem isolada, ele vem geralmente aí em associação, tá? Tá, próxima pergunta. Quais tratamentos para calvície? Os tratamentos para calvície vai depender muito do tipo de calvície, tá? Mas geralmente a gente tem que primeiro fazer com que o couro cabeludo desinflame, tá? Porque geralmente a calvície é uma inflamação do couro cabeludo, tá? Então a gente fazendo com que ele desinflame, o próprio corpo ele já começa a se tornar positivamente, né, um produtor de cabelo. Vamos fazer depois um estímulo com microagulhamento, que é uma injúria. São microagulhas que a gente passa no couro cabeludo, ele vai fazer microfuros e a gente coloca alguns produtos que vão fazer com que estimule esse crescimento, tá? E também tem o laser, temos vacuoterapia. A vacuoterapia puxa, né, o sangue para aquela área, faz uma vasodilatação. A gente também pode trabalhar com ozônio, que vai oxigenar o couro cabeludo. Muitas vezes as pessoas param de produzir o cabelo também pela falta de oxigenação. Então, a gente também tem que fazer uma avaliação para ver qual é o melhor para cada paciente. Eu não posso usar o mesmo protocolo para todo mundo, né? Mas geralmente os mais usados que dão muito resultado são esses que eu falei, mas tem muitos e muitos outros. A Josimeire pergunta: a técnica do ILIB é recomendável para queda de cabelo pós-Covid? O ILIB, eu vou pegar aqui para vocês verem. O ILIB é o laser vermelho, tá? Não no couro cabeludo, tá? Mas ele, para desinflamar o corpo inteiro, a gente usa essa pulseirinha, tá? A gente bota aqui na artéria radial, que passa aqui, tá? E ele vai colocar aqui para demonstrar. Ele vai fazer com que o corpo desinflame. Então, como eu estava falando antes, a gente primeiro tem que desinflamar o corpo para depois estimular, tá? Então, para uma queda pós-Covid, é muito bom, porque a Covid inflama o corpo inteiro, tá? E a gente conseguindo desinflamar, o corpo já responde positivamente para a produção de cabelo, tá? Então, aqui, ó, nossa máquina de laser. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui. Essa máquina de laser tem o ILIB, tá? Então, a gente programa. Mostra aqui tem esse clusterzinho. Aqui, nesse cluster, tem LED, que são esses três. E tem o laser que saiu na parte central. Esse laser vai ser acoplado aqui nessa pulseira. E aí, pode ligar. Tá vendo o laser? Ele vai ser bem focal na artéria radial, tá? Deixa eu voltar aqui pra eu falar com vocês. E o sangue vai circulando normalmente e essa parte do laser vai pegando ali na artéria radial e vai desinflamando. Como o laser não só estimula o couro cabeludo, mas ele tem a função de desinflamação, tá? Ele serve não só para o cabelo, mas como um todo. Tem gente que tem artrose,
outras doenças crônicas, doenças respiratórias. Então tem muitos estudos aí vindo pelo ILIB, até tratamento dentário, tá? Por conta disso, porque eles inflamam o corpo como um todo. Então seria fantástico alguém que tenha queda por conta da Covid fazer um tratamento com o ILIB. Próxima pergunta. E a questão emocional, tipo estresse, tem a ver com queda dos cabelos também? Muito! A questão emocional conta demais. Não, a gente falou aqui muito de cosmético, a gente falou de vitamina, a gente falou de hormônio, mas a questão emocional tá muito, muito ligada à saúde capilar, tá? Tanto que eu falei antes da dermatite seborreica, que para a pessoa que tem, falar aqui pra mim se não é verdade. Quando tem pico de estresse, piora demais. E não só a dermatite, mas também a queda, tá? O nosso cabelo é o fofoqueiro também, para falar do nosso estado emocional e psicológico, tá bom? Então, agora na pandemia, a gente teve não só queda pós-Covid de pessoas que tiveram doença, mas também de pessoas que ficaram estressadas, ansiosas. Então, tem a parte da queda por esses motivos também, tá? Tem um tipo de alopecia que chama alopecia areata, tá? Que você perde cabelo em forma de placa. Então, essas são as bolinhas, tá? Sem cabelo que vão crescendo e que a pessoa pode perder cabelo do corpo inteiro por conta da psicossomática. Então, são causas emocionais. Boa noite, Flávia. Boa noite, Daisy. Sejam Boa bem-vindas. A Val pergunta: Sim. meu cabelo é muito seco, qual creme seria melhor? Seco, tá. Você pode fazer o cronograma capilar, porque o seu cabelo vai precisar não só de água, mas também de óleo. O cabelo crespo, enrolado, né? Já são naturalmente mais ressecados. Então, você fazer uma umectação, uma nutrição, uma hidratação é essencial para esse tipo de cabelo, tá bom? Cremes, você tem bastante aí no mercado, tá? De cremes já que te direcionam mais para esse tipo de tratamento. Por exemplo, creme de umectação, creme de hidratação. Seria importante você saber mais como ler o rótulo, os princípios ativos. A gente pode até fazer uma live aqui falando só sobre algum tipo de cabelo, tá? Porque assim é muito, muito extenso, tá? Eu posso até ensinar vocês como escolher o melhor cosmético para cada tipo de cabelo, tá? Mas por enquanto se atém em fazer nutrição, tá? Os cosméticos mais à base de óleo, máscara com bastante óleos e hidratação para esse seu tipo de cabelo. A Dani pergunta: e sobre cabelos com luzes, como tratar? Hoje é dia do consumidor. Parabéns, né? Consumidor. Vamos lá, vamos botar um cupom para quem estiver na live? Vamos. Tá? Vamos. Qual é o nome do cupom, Thais? Meu Lombardi de hoje. Lombardi de hoje vai ser o quê? Consumidor 15. Hoje é dia 15 também. Vai ter 15% de desconto na nossa loja. Nossa loja de cosméticos, tá? www.dvscosméticos.com.br. Tem na nossa bio, né? Isso. Tem na nossa bio. Eu vou, saindo da live aqui, eu vou configurar lá para quem quiser. E pode também falar no direct se tiver dúvidas em relação aos cosméticos, qual é o melhor tipo de cosmético para o seu tipo de cabelo. E vamos liberar também um cupom aqui que eu tenho uma novidade. Conte a novidade. A novidade é que a gente está abrindo também espaço não só para consulta física, mas também online, tá? Para pessoas que não moram aqui em João Pessoa, tá bom? Que tenham alguma dúvida, querem algum direcionamento também para saber como está a sua saúde capilar, para também
fazer o cronograma capilar de acordo com o seu tipo de cabelo. Então a gente vai abrir agora na segunda-feira, tá? As vagas para consultas online. Tá? E quem tiver na live também que quiser o descontinho, mesmo cupom, tá? De consumidor 15, para ter também 15% de desconto. Pois é. E quanto ao cabelo com luzes, como tratar? Lê de novo que eu já esqueci a pergunta. E sobre cabelo com luzes, como tratar? Cabelo com luzes é daquele mesmo princípio daquele cabelo elástico, tá? Ele não chega a desestruturar tanto quanto um cabelo que tá chicletinho, que você molha, ele tá puxando assim, mas ele sofreu uma oxidação muito grande, tá? E geralmente esse cabelo que faz luzes, quando você vai fazer o retoque, muitas vezes você descolore aquele cabelo que já foi descolorido. Então aí que tá o perigo, tá? Você tem que fazer bastante reconstrução, tá? Usar bastante produtos que reponham aminoácidos e proteínas no seu cabelo para que ele devolva a estrutura no fio, tá? E você tem que fazer isso periodicamente, porque como é uma operação tapa-buraco, ele vai devolver aquilo que seu cabelo está precisando, mas também não o original, vamos dizer assim, tá? Então você está tendo sempre que fazer uma manutenção. É importante que você faça também uma reposição de água e de lipídios, de gordura, tá? Porque quando você faz a descoloração, você não tira só a melanina no fio, você vai desestruturando e vai tirando a estrutura dela e vai tirando tudo que é de bom no cabelo, tá? Só fica a capa do Batman, só fica aquela coisa assim, desestruturada. Então vamos fazer um cronograma capilar para que o seu cabelo, mesmo louro, mesmo descolorido, seja um cabelo brilhoso, um cabelo sedoso, tá? Que é muito difícil de conseguir quando você faz tantas descolorações. A Antonieta pergunta: meu cabelo está caindo muito pós-Covid e em meio à menopausa apareceu o início da calvície. Como gerenciar todas essas fases? Sim, então você teve um plus aí da menopausa com a Covid. Então, a menopausa ele já vai fazer muitas vezes um afinamento no fio, tá? Você tem que procurar um tricologista para que ele avalie seu couro cabeludo e veja se realmente é um afinamento ou se é uma alopecia androgenética. A alopecia androgenética é a calvície feminina e tem a masculina, tá? Mas como foi a Antonieta que perguntou, falar que é a alopecia calvície feminina. Ela tem um padrão, tá? Que eu vou dizer para que as pessoas conheçam e às vezes é o problema dela e ela não sabe. Geralmente, nessa partezinha aqui, parece um diademazinho aqui, fica normal, tá? Com os 2 dedinhos. Aí começa a ralear aqui no topo da cabeça. Geralmente, quando a pessoa que tem alopecia androgenética parte o cabelo, ela começa a ver que tá começando a afastar essa linha média, essa linha que a gente vê do couro cabeludo. E vai raleando cada vez mais, até que fique com essa parte aqui bem evidente. A gente consegue ver o couro cabeludo através dos cabelos. Então tem que fazer uma análise, tá, no seu couro cabeludo para ver se é realmente só um afinamento por conta da menopausa, se é uma patologia mais grave. E você deve ter sentido também por conta da queda da Covid. Então, é bem interessante que você faça uma avaliação para que você possa remediar antes do que você depois sofrer as consequências de uma calvície. Porque, como eu falei um pouco antes, a parte emocional conta muito, principalmente para a mulher, né? Isso mexe muito com o emocional. Então, muitas vezes a gente só se dá conta na correria do dia a dia, às vezes quando olha no espelho já tá com uma rarefação grande. E isso mexe tanto que a pessoa fica ansiosa, depressiva. Mexe com a autoestima, né? Mexe muito com a autoestima, então isso piora o quadro,
tá bom? Tá. Flávia pergunta: minha mãe tem alopecia. Tem tratamento para voltar a crescer o cabelo dela? Vamos? Peraí. Eu tava lendo outra pergunta. Minha mãe tem alopecia. Sim. Tem tratamento para voltar a crescer o cabelo dela? Sim, é importante também que faça uma avaliação para ver em que nível que tá essa alopecia, tá? São vários tipos de alopecia. Tem a fibrosante frontal, aquela que cresce a testa, tem a areata, tem a androgenética. Então, ela deve estar falando da androgenética, que é essa que eu falei agora, que vai raliando esse topo da cabeça. Tá? Isso, na cabeça quase inteira Já. Então, tem tratamento, mas a gente também não consegue garantir que a pessoa vá retornar com os filhos, porque depende muito do seu organismo, tá? Depende também se a pessoa vai fazer o uso do home care, que é dos cuidados em casa, vai depender de uma série de coisas, tá? O Xande Brito aqui fez uma pergunta parecida, tá? Perguntou se o tratamento de calvície com laser, o resultado é definitivo, tá? Vou responder agora, vou pular algumas perguntas por conta que já tá bem mais... Ou tem que ser contínuo? Tem que fazer sempre uma manutenção. Uma vez que a pessoa tem a alopecia androgenética, ela evolui 5% por ano. Então, se você deixar de cuidar, isso vai fazer com que a rarefação aumente muito rápido, tá? Então, muitas vezes os pacientes vêm querendo reverter 100%. E muitas vezes não é possível, tá? Depende do nível que tá a sua alopecia. E a gente considera também um sucesso no tratamento se a gente não deixar que avance. Então, tem que ter um alinhamento de expectativa, tá? Depende muito de cada caso, tá? Isso eu nunca prometo, vou falar assim, ó, vou fazer, nascer o cabelo, vai ficar incrível. Não tenho como fazer isso, tá? E se eu fizesse, seria uma irresponsabilidade minha, tá? Porque eu trabalho com pessoas, então se eu puser uma expectativa muito alta em você e você não alcançar aquele resultado que você espera, primeiro que você vai ficar muito deprimido, frustrado, e isso pode agravar o seu caso, né? E segundo, eu como profissional não devo e não confio em quem promete, tá? Não confio perfeita, né? em nada milagroso, porque a calvície é controle, tá? Você sempre tem que estar fazendo tratamento. Nem o transplante vai fazer com que você tenha cabelo para sempre, tá? Uma vez que você tá com essa patologia, você tem que estar sempre cuidando, tá? Sim. Boa noite, senhora Solange, dona Solange. Seja bem-vinda. Ela fala que gostou demais do tratamento com a gente, que reduziu a queda do cabelo. Só elogios. Melhorou a textura, o brilho. Isso, volume. só elogios. Muito obrigada. Gente, a gente quer agradecer a presença de todos vocês, todas as perguntas. Muito obrigada. Todo o carinho, os elogios. A gente pode... Teve pergunta não respondida? Alguma coisa? Não. Nós teve... Tem mais 2 perguntas. Pode ser? Vamos ver se não vai cair. Vou responder essas 2 perguntas. Vamos ver se não vai cair. Vamos lá, rapidinho. Sim. Como sei que posso estar precisando de uma tricologista? Exatamente isso que a gente falou. O que acontece é você reparar em alguma alteração, tá? Ou que a testa tá crescendo, ou que alguma parte do corpo até caiu o cabelo, se teve um encrespamento, se ele mudou muito rápido a textura. Você pode procurar também, se você já tiver algo que você sempre teve, mas que você sempre se incomodou, por exemplo, a oleosidade, a caspa. Então, a gente faz sempre um trabalho para que o couro cabeludo esteja saudável, e o cabelo bonito vai ser consequência dessa saúde. Então, é muito importante
que você faça uma visita pelo menos uma vez na vida, tá? Mas que quando você tiver realmente, né? Por exemplo, eu percebo que meu cabelo tá caindo mais do que antes. Eu percebo que ele tá afinando. Eu percebo alguma alteração nesse sentido, eu posso ir a um tricologista, tá bom? E também a gente não pode esquecer da haste, tá? Se eu tive um corte químico, se eu tive algum problema, ou se eu tô se reparando que o cabelo tá muito ressecado, tá quebradiço, opaco, desvitalizado, eu posso ir a um tricologista para que ele me oriente também na compra dos meus cosméticos e que ele também possa fazer algum tratamento mais especializado. A última pergunta. Lavo bem os cabelos e não costumo abafar, mas continuo com uma pequena descamação. Por quê? Pode estar acontecendo um desequilíbrio na microbiota. Pode não, está geralmente, né? Acontecendo, tá? A gente tem que fazer um tratamento para combater, tá, o excesso de fungo, tá? É uma micose que você está tendo no couro cabeludo. Procura um tricologista para te orientar qual o melhor tratamento, qual o melhor cosmético, qual é o caminho que você deve seguir, tá? Porque pode tá acontecendo também que você não está sabendo higienizar. Isso acontece bastante aqui, tá? As pessoas sempre foram ensinadas a como escovar o dente, como fazer certos tipos de asseio, mas o cabelo, geralmente as pessoas não sabem lavar, mesmo depois de adultas. Então, às vezes mudar hábitos simples, coisas que você já faz no dia a dia, mas mudar a forma de fazer vai fazer com que você tenha uma saúde capilar melhor, tá? Sim. Então, boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada por todas as perguntas, pelo prestígio de ter vocês aqui. Então, quando tiver outra live, a gente avisa qual for o tema. E quem tá aqui ainda, escreve pra mim qual o tema que quer de live. Próxima. Né? A próxima. A gente vai marcar, a gente não... A gente vai marcar a live e avisa pra vocês. Escreve pra mim qual é o assunto. O que vocês querem saber. Exato. Se é couro cabeludo, se é tipos de tratamento, produtos. A gente aqui tem todos os tipos de cuidados. Isso. Obrigada, gente. Só elogios. Obrigada. A Xia tá ansiosa pela próxima live. Faremos em breve. Arlan tá falando que você é a melhor tricologista da Paraíba. A Margarete, maravilha. Que venham outras, beijão. A Mary também tá parabenizando. Obrigada, gente. Ninguém tá com alguma sugestão de live, de assunto, de dúvidas? Ninguém? Não, então a gente vai encerrar. Qualquer coisa mandem no privado, Sim. mensagem, que a gente vai... Vou abrir uma caixinha de pergunta nos stories para vocês colocarem assuntos para a próxima live, tá? Aí a mais pedida ali, ou eu vou colocar algumas opções, aí a mais votada a gente faz, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijo, boa noite. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Acabou.